que ela percebia que a criança, que o filho dela já tinha alguns atrasos, e que ela conversava com os familiares e até alguns amigos, e ouvia com muita frequência de, você está procurando coisa onde não tem, seu filho não tem nada, é o tempo dele, ele vai acompanhar, coloque na escolinha e tudo mais. E ela sempre com aquela coisa dentro dela, né, com a intuição materna, né. Olá, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, nesta aula, neste encontro, além de vocês tomarem um chá comigo, estou aqui, minha caneca da minha amiga Luana, do Malateca, eu vou te ensinar como você pode ajudar uma criança autista a se comunicar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Oriana, eu sou fonoaudióloga, e no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o diagnóstico. Afinal de contas, esperar ou não esperar pelo diagnóstico do autismo para poder começar a intervenção. Então, esse vai ser o tema de hoje. Deixa eu colocar só o microfone aqui, que esse eu esqueci. Geralmente eu esqueço de colocar esse microfone. Bom, deixa eu colocar meu chá aqui. Certo. Qual seria o principal obstáculo, né? Os principais obstáculos, na verdade, dos pais, das famílias, que eu observo, quando eles não têm a certeza do autismo. Então, eles ficam realmente perdidos, percebem algumas características, mas por não ter um conhecimento ainda tão aprofundado sobre o transtorno do espectro autista, acaba que fica na dúvida se sim, se não. Muitos acabam ouvindo também palpites de familiares ou até amigos próximos, e muitas vezes dos próprios profissionais, como pediatras, como muitas alunas minhas relatam, né, que muitos pediatras falam, é coisa da sua cabeça, você está procurando coisa onde não tem, cada criança tem seu tempo. Então, acaba deixando a interrogação cada vez maior, né, a dúvida mais presente na vida das famílias, né, que não conhecem sobre o autismo. Então, muitos pais não sabem, não têm certeza sobre o diagnóstico, não sabem também o processo que para, como posso dizer, o processo, o caminho a ser percorrido para chegar a esse diagnóstico. Eu recebo frequentemente dúvidas do tipo, Carla, qual é o primeiro profissional que eu devo procurar? É o pediatra? É o neuropediatra? É o neuropediatra ou psiquiatra? Então, eu recebo também esse questionamento com uma certa frequência. Isso eu observo naquelas famílias que eu citei anteriormente, que muitas vezes já perceberam algumas características e que estão ali lutando, né, como vocês estão acompanhando as entrevistas, né, com as minhas alunas, muitas falam que elas percebiam, na verdade, desculpa, elas perceberam, mas as pessoas da família, ou até alguns amigos e profissionais falaram que não, que era coisa da cabeça, aquela coisa e tal, então demora para poder e de fato marcar uma consulta. E aí, quando essa mãe consegue, digamos assim, mostrar para o pai que é importante, para a avó, passar por uma avaliação, aí entra um outro obstáculo, que é o de descobrir qual caminho percorrer, de descobrir quais são os profissionais que você precisa levar a criança para poder ter esse diagnóstico de autismo, certo? E aí esses pais, eles se sentem muitas vezes perdidos, porque eles não sabem por onde começar. É tudo muito novo para eles. E eu acredito que quando eles caem assim de paraquedas, né, nesse universo do autismo, e aí eles me encontram muitas vezes, né, seja por conta dos anúncios da Semana do Autismo, seja por conta do Instagram, do meu trabalho no YouTube, eles me perguntam muito isso, por onde começar, né? Quem é o primeiro, qual o primeiro profissional que eu devo procurar? E eu vejo que realmente eles não fazem ideia. E isso acaba muitas vezes atrasando, que é o que eu vou falar bastante durante a aula de hoje sobre isso, a própria intervenção, né? Essas dúvidas, esses obstáculos acabam atrasando os estímulos que a criança precisa ao longo desse processo, tá bom? Mia tá aqui no meu colo, empurrando o microfone para frente. Acho que ela quer falar também. Então, como é que vocês podem superar esses obstáculos, né? Eu citei alguns obstáculos, mas com certeza existem outros, tá? Eu gosto sempre de trazer a partir da perspectiva de vocês mesmos, do que eu vejo nos comentários. Eu não consigo responder a todos os comentários, mas a gente lê os comentários, tanto eu como meu esposo, e a partir dos comentários de vocês, das dúvidas que a gente recebe com mais frequência, a gente produz conteúdo para esclarecer as suas dúvidas. Então, quais são, o que você pode fazer para
vencer, superar, na verdade, esses obstáculos. Primeiro é você entender como é que funciona o diagnóstico, né? Como ele é feito, quais os profissionais, né, que são responsáveis por fecharem o laudo de autismo, quais terapias que são necessárias, certo? Então, é muito importante você entender isso, o passo a passo mesmo, como as terapias ajudam também no seu filho, né? Qual o papel das terapias, o que cada profissional trabalha, é importante, porque você vai observar que muito antes mesmo de você já ter um diagnóstico fechado, se o médico ele já colocou uma hipótese diagnóstica, ou se muitas vezes ele nem colocou a hipótese, mas você já observa algumas características de autismo, então você como mãe, como pai, você já consegue perceber os déficits. Ele tem uma dificuldade muito grande na comunicação. Ele tem muita dificuldade na socialização, ele não sabe iniciar uma interação, ele não chama para brincar, ele não sustenta uma interação com outra pessoa. Então, você como pai, como mãe, você sabe quais são as dificuldades. E as terapias, elas existem para isso, né? Para dar qualidade de vida, para dar independência, autonomia e também ajudar o autista nessas dificuldades, tá bom? E uma outra coisa que vocês precisam aprender, e é uma forma também de vocês superarem essas dificuldades, é vocês compreenderem a importância dos pais, né, nesse processo, não só de diagnóstico, mas também nesse processo de intervenção, de estímulos, né? O que é que vocês podem fazer para ajudar o seu filho, né? Para potencializar os resultados da terapia, como vocês podem dar continuidade em casa. Quem já me acompanha há um tempo, que participou das aulas anteriores, sabe que eu falo bastante disso, eu bato muito nessa tecla, às vezes sou até repetitiva, mas eu acho muito importante sempre frisar isso, né? A importância da família no tratamento. É um tripé, né? Escola, terapia e família. Infelizmente, devido ao atual contexto de isolamento social, muitas crianças estão sem escola, algumas até retornaram, mas depois precisaram voltar para o online, outras nem sequer voltaram, permaneceram no online. Pelo que eu observo dos relatos também das minhas alunas, seguidoras, muitas crianças não, principalmente as muito pequenas e também as crianças autistas, não responderam tão bem assim às aulas online, uma ou outra exceção. Então, realmente, o contexto é atípico, né? Mas é importante ter essa consciência, né? Que é um tripé, a escola, a terapia e a família. E aí vocês precisam entender esse passo a passo, né? Esse processo, de quais profissionais procurar, e também a importância das terapias, o porquê que os seus filhos precisam fazer terapia, o que vai ser trabalhado durante as terapias, tá bom? Mais adiante eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Eu vou falar agora alguns exemplos, né, de algumas alunas minhas que não esperaram para agir, mesmo quando tudo estava, como é que as pessoas falam? Então, mesmo quando todos os ventos estão contrários, né? As pessoas costumam usar essa expressão, que foi o caso da Luzirene. Eu entrevistei a Luzirene essa semana na quarta-feira, e foi bem interessante, porque o relato dela foi muito parecido com o que eu falei no início da aula, né? Que ela percebia que o filho dela já tinha alguns atrasos, e que ela conversava com os familiares e até alguns amigos, e eu ouvia com muita frequência de, você está procurando coisa onde não tem, seu filho não tem nada, é o tempo dele, ele vai acompanhar, coloque na escolinha e tudo mais. E ela sempre com aquela coisa dentro dela, né, com a intuição materna, né, e de que alguma coisa estava diferente, que ela precisava, de fato, investigar. Eu lembro que ela até citou que colocou ainda na escola um tempo, mas aí veio a pandemia, precisou tirar. Mas foi bem interessante que o relato dela, quem assistiu, viu, que ela não esperou o diagnóstico, até porque ela viu que ia demorar bastante. Quando ela conseguiu marcar a consulta, se eu não estiver enganada, ela conseguiu marcar em dezembro para maio do ano seguinte, entendeu? Então, ela iria realmente, no caso, maio do ano passado. Ela teria que esperar bastante tempo. E aí ela pensou, não, eu não vou ficar esse tempo todo esperando a consulta para ir, depois da consulta, o médico solicitar, né, fazer os encaminhamentos, fazer os encaminhamentos, eu vou ter que marcar os atendimentos dele, que agora eu não recordo se é pelo SUS ou plano de saúde, mas assim, ela realmente percebeu que isso demoraria bastante, ela não queria perder tempo. E principalmente depois que a consulta do neuro foi remarcada de maio para junho do ano passado. Então, nossa, é só um mês, mas não é só um mês, porque ela tinha marcado em dezembro, então praticamente 6 meses, né? Metade do ano seguinte. Então, ela já correu atrás mesmo, o que ela podia fazer, que estava ao alcance dela.
ela realmente se aplicou bastante, né? Vocês viram no relato dela que ela aplicou bastante as estratégias do PAP, né? Do curso online, no meu curso online, ela aplicou bastante coisa. E quando ela levou o filho para o neuropediatra em junho, graças a Deus ele já estava se comunicando bastante, já estava interagindo bem mais. E aí ela já saiu de lá com os encaminhamentos, né? Como ela fez o curso, então ela já sabia o que é que o médico ia encaminhar. Ele encaminhou para fono, para terapia ocupacional, para psicóloga e provavelmente para algumas outras terapias complementares. Mas assim, ela já saiu de lá, ela já foi para a consulta sabendo, ela já sabia qual profissional procurar, o que perguntar, e muito provavelmente ela já sabia quais seriam as terapias, né, que ele ia encaminhar. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma outra aluna que eu não vou citar o nome dela porque eu ainda não fiz entrevista. Quando eu faço a entrevista, que a pessoa conta a história e tudo mais, então eu me sinto mais à vontade para falar o nome da pessoa e tal. Mas se a pessoa não fez a entrevista ainda, eu prefiro evitar dar nome, né? Dar nome aos bois, como a gente fala. Então, essa minha outra aluna, ela está em processo de hipótese diagnóstica, na verdade. A neuro, ela levantou a hipótese no final do ano passado e pediu para acompanhar e voltar com os 3, 4 meses com os relatórios dos terapeutas e tudo mais. E foi bem interessante a fala dela, né? Ela é da turma passada, do PAP, da 10ª turma, e ela falou assim para mim: Carla, independentemente se é autismo ou não, eu quero focar no desenvolvimento infantil, porque eu observo, as terapeutas também me relatam que eles apresentam atrasos, tanto na parte da comunicação, da socialização, motor, atraso motor também, a questão de aprendizagem também. Então, eu quero começar a agir logo, mesmo que eu não tenha um papel, né, lá o laudo carimbado pelo médico, eu quero agir o quanto antes, porque o que eu preciso, né, o que eu necessito e desejo é ajudá-los, né, para que eles tenham realmente qualidade de vida e que essas dificuldades elas sejam minimizadas. Então, é um outro exemplo também, né, de que você não precisa, de fato, fechar o diagnóstico, até porque a gente sabe muitas vezes que, dependendo por qual caminho você vai trilhar, porque a gente está diante, né? No caso, eu estou diante, eu não sei quem são vocês, mas eu sei que cada pessoa aqui tem uma realidade diferente, né? Uma realidade material diferente, condições diferentes. Alguns podem pagar particular, outros têm um plano de saúde, digamos que cobre mais terapias, que a criança tem acesso a mais coisas. Outros já têm um plano de saúde que você percebe que já é mais ilimitado, que tem que entrar na justiça para cobrir o tratamento. Já tem outros que precisam depender do SUS. Eu não sou do tipo de pessoa que vou generalizar, certo? Eu digo pela minha realidade, né? Como eu trabalhei 6 anos e meio em um órgão do Estado aqui em Sergipe, eu vi que muitas mães às vezes demoravam 6 meses, 1 ano para conseguir a consulta com o neuropediatra, e isso era bem desestimulador. Então, muitas vezes precisavam se juntar com a família, pedir a ajuda de outros familiares e amigos para poder juntar um dinheiro e pagar particular. Então, não sei qual é a sua realidade hoje, mas independentemente, qualquer situação dessa aqui que você se encaixar, o que eu tenho para dizer hoje é não ficar esperando o diagnóstico para você começar, de fato, a agir. Não espere, haja logo, haja o quanto antes você puder, tá bom? E aí você pode pensar, certo, Carla, você disse que é para eu agir, que é para trabalhar a partir em cima das dificuldades que meu filho apresenta, mas e se não for autismo? Se for outra coisa, se for, ele não é autista, ele tem um que a gente chama de TDL, né, o transtorno de desenvolvimento da linguagem. Ou então, ele tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem necessariamente ser associado com o autismo, só o TDAH. Mesmo assim, se você já observa atrasos, se você já observa que seu filho apresenta déficit, seu filho ou sua filha, né? Porque eu falo filho, mas também filha. Se ela já apresenta déficits, você precisa, sim, fazer uma avaliação e começar as terapias o quanto antes. Porque, pense bem, aquelas dificuldades, elas vão ser trabalhadas na terapia. Mesmo que não tenha o diagnóstico, elas vão ser trabalhadas. O que acontece é o seguinte, eu costumo dizer que não só eu, né, alguns profissionais também que eu acompanho falam muito isso, que o diagnóstico, ele nos dá um direcionamento, eles nos dão um guia. Por exemplo, a criança é autista, certo, beleza. Muitas coisas que a gente já vinha trabalhando, pelo menos digo por mim, né, enquanto fonoaudióloga, muitas coisas que eu já vinha trabalhando, de habilidades comunicativas, principalmente no consultório, eu vou continuar trabalhando, não vou mudar
Eu vou continuar focando na comunicação, na socialização. Mas quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem um direcionamento. Como assim, Carla? Porque se realmente fechou o autismo, a gente já vai pensar em alguns modelos, abordagens de tratamento que são específicas para o autismo, entende? Assim como também tem alguns modelos, e na verdade não seria na verdade não é modelo, tem um método e esqueci agora o prompt. O prompt eu sei que é um protocolo, mas enfim, eu não sou da área, eu não trabalho com apraxia ainda, então se estiver falando errado, tiver alguma fono aqui, me corrija. Por exemplo, a criança ela foi avaliada e foi diagnosticada pelo fonoaudiólogo, né, porque é o fono que dá o diagnóstico, por apraxia. Então, a gente vai usar o prompt, um exemplo, entende? Então, nos dá um direcionamento. E também ajuda as famílias a correr atrás, né? Eles podem correr atrás dos direitos da criança, porque quando você já tem um laudo lá carimbado, assinado pelo médico, você já consegue aí correr atrás dos direitos da criança, que não são poucos, né? O autismo, ele é considerado, sim, uma deficiência. Então, é uma pessoa com deficiência, tem todos os direitos de uma criança com deficiência auditiva, visual, intelectual, física e por aí vai, certo? Então, vocês vão poder correr atrás dos direitos. E se por um acaso a médica descartar o autismo, os estímulos, né, eles foram feitos, a criança ela não vai sair perdendo, muito pelo contrário, você vai ter minimizado as dificuldades que ela tinha, provavelmente por outras questões, não necessariamente o autismo. Mas percebe que os déficits, eles estão ali? Né? Se você está aqui hoje me assistindo essa aula, mesmo que você não tenha um diagnóstico do seu filho, mas no mínimo você tem uma suspeita, já passou pela sua cabeça, tem aquela pulguinha atrás da orelha e tudo mais. Então, muito provavelmente alguns déficits estão presentes e a gente precisa trabalhar em cima deles, tá bom? Uma outra coisa que eu observo muito, que é um erro muito comum dos pais, é o seguinte: eu vou esperar o resultado dos exames. Nesse ponto aqui, eu não culpo tanto os pais, tá? Porque eu percebo que muitos médicos também fazem isso, infelizmente. Eu digo isso porque quando eu trabalhava lá no serviço público, o médico fazia assim, eu vou passar esse exame, que era o eletrocefalograma, e às vezes a ressonância também, né? Até para investigar outros diagnósticos, né, secundários, né, epilepsia e outras coisas. E aí eles passavam os exames e falavam assim, quando você tiver com esses exames, você volta para mim. Só que os pais me relatavam o seguinte, Carla, eu tô lá na fila esperando, pensando no SUS, tá? Aqui no meu estado, isso, quando eu trabalhava, eu saí do estado, né, eu pedi exoneração em 2018, eu casei em 2017 e 2018, eu pedi para sair, né, para me dedicar ao online, ao consultório, enfim. E aí, o tempo que eu fiquei lá, os 6 anos e meio que eu fiquei lá, de 2012, né, até metade de 2018, final de 2018, na verdade, eu vi que os pais falavam muito isso. Ele passou esses exames e ele disse que era para voltar quando eu tivesse o resultado. Só que eram famílias muito, muito, muito carentes. Eles não tinham condições financeiras de pagarem pelos exames, entende? E aí, às vezes, eles já faziam um sacrifício muito grande para marcar a consulta com a médica, né? Que eu tenho uma médica aqui que eu sempre indico, gosto do trabalho dela, que ela atende no consultório dela, que o valor é mais caro, acredito que o dobro, e em uma outra clínica aqui que a gente chama aqui de clínica popular, que era metade do preço. E aí eles já faziam um esforço muito grande para pagar essa consulta. Eles não tinham condições de pagar o BERA para fazer o exame auditivo da criança, para fazer eletrocefalograma, para fazer ressonância, enfim. Então, eles ficavam aguardando pelo SUS. Só um instantinho. E eles ficavam aguardando pelo SUS. E também demorava. Aí, quando eles conseguiam voltar para a médica ia olhar os exames, muitas vezes não dava nada nos exames, né? Assim, nada, nenhuma alteração, digamos assim, significativa. E aí a médica fala, mas não deu nada nos exames, não sei o quê, tá tudo ok, tá ouvindo bem, certo? Vou encaminhar para esse TEOF, que é terapeuta ocupacional, né? Psicólogo, fonoaudiólogo e tal. E muitas das vezes nem fecha o diagnóstico. Bota lá uma interrogação, ou então diz que a criança é autista, mas não fecha. Até eu abri a caixinha de perguntas ontem, a mãe perguntou assim, Carla, por que tem médico que diz que a criança é autista, mas não escreve no papel, não dá o laudo? Aí eu respondi, eu também queria saber, porque juro, eu queria entender o porquê disso. Às vezes eu acho que é um pouco também, não querendo julgar nem generalizar, mas às vezes é uma forma também da pessoa não se comprometer tanto, porque é um diagnóstico, assim, que
é para a vida toda, sabe? Então, às vezes, os médicos, eles ficam mais receosos, eles preferem acompanhar. Por isso que eu gosto muito dessa médica que eu indico aqui, porque ela é muito humana, ela é muito técnica e muito humana. Então, ela fala assim, ó, realmente, ele apresenta algumas características do transtorno do espectro autista, eu vou encaminhar para as terapias, daqui a 3 meses você volta com os relatórios dos terapeutas, né, da escola e tudo mais, e se houver uma necessidade de medicação, ela entra, mas geralmente ela começa por um remédio bem mais natural, para depois pensar na possibilidade de um remédio sem ser natural, né? Então, ela tem esse cuidado. Mas tem médico, e quando ela vai fechar, ela diz, ó, realmente ele é autista e dá o laudo. Mas tem médicos que eles fazem o quê? Eles já percebem os sinais, né, as características, já sabem que a criança é autista, eles falam para os pais, seu filho é autista, então, encaminha para as terapias, mas ele não dá o laudo. Então, a mesma coisa de nada, porque você não tem um papel. Sem um papel, você não consegue ir atrás dos direitos do seu filho. Você não consegue pressionar o plano, colocar o plano na justiça para você conseguir o tratamento realmente completo que ele precisa, entende? Então, não adianta falar não resolve, certo? E aí, o médico, ele não explica. Por isso que eu disse que o erro também é do médico. Porque o exame não dá nada, e aí, mas o médico pode ser que ele feche lá o laudo, coloque que é autista, ou então que ele não coloque no laudo, né, que é o papel. Quando eu falo laudo, é o papel, o relatório, né, com o CID, né, e colocando o carimbo e a assinatura do médico. E ele pode simplesmente falar e dizer assim, mas dizer que os exames não deram nada. E os pais falavam assim para mim, né, quando eu trabalhava no estado, mas como ele é autista, se não deu nada nos exames? Era uma pergunta bem recorrente, né? E aí eu pensava, nossa, isso aí era o médico que deveria explicar. Porque o autismo ele não é detectável pelos exames. Você não vai descobrir se a criança é ou não é autista pelos exames, certo? Pelo menos eles ainda não inventaram um exame assim, né? É a avaliação clínica, a avaliação comportamental. Você vai observar lá as características dentro dessas duas grandes áreas, que é o déficit na comunicação social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos, né? Comportamentos, interesses, enfim, atividades restritas e repetitivas. Então, é uma observação clínica, comportamental. Por isso que a importância de você ter uma equipe multidisciplinar, né? O fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, muitas vezes psicopedagogo, vários profissionais unidos, fisioterapeuta, para avaliar a criança e fazerem realmente um relatório elaborado para ajudar o médico, né? Juntamente com a entrevista que ele vai fazer com você, as perguntas que ele vai te fazer. E muito, muito importante também o médico interagir com a criança, brincar com a criança, tentar realmente manter uma troca comunicativa, uma interação com ela, para ver como é que vai ser essa resposta, né? Então, é um conjunto, realmente, a avaliação é um conjunto. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece. Esse é o ideal, né? O que a gente espera e luta que seja, que aconteça, né, futuramente. Muitos médicos são assim, não gosto de generalizar, mas, infelizmente, ainda tem aqueles médicos, né, que, a consulta dura 5 minutos, 15 minutos, às vezes nem olha para a criança, aí vê que a criança está um pouco agitada, correndo para um lado para o outro, aí às vezes já passa logo um remédio, nem escuta a mãe, nem observa a criança, nem brinca, tudo mais. Por isso a importância de vocês estarem unidos mesmo do conhecimento. E não é no sentido de você querer ser superior, querer brigar, bater boca com o médico, mas no quesito certo. Mas por que esse remédio? Esse remédio vai ajudar em quê? O que é que ele tem? Você realmente fazer perguntas para poder se guiar na consulta e não sair de lá com mais dúvidas do que quando você chegou, né? Por isso que é a importância de você também anotar e ter um guiazinho, né, um roteiro do que você quer esclarecer durante a consulta com o médico, tá bom? Uma outra coisa também, então é isso, não espere também os exames, tá? Porque você fica esperando o diagnóstico, aí depois fica esperando os exames, aí veja quanto tempo você já perde, né? Aí vai para o médico, aí ele passa os exames, você demora uns 6 meses, 1 ano para fazer os exames, exemplo. Digamos, pelo serviço público, aí volta para o médico, aí depois o médico vai encaminhar para as terapias, depois demora mais não sei quanto tempo para conseguir as terapias. E aí, fica passando tempo. É complicado mesmo, tá bom? E qual seria, então, o jeito certo, né? O que é que vocês podem fazer? Primeiramente, você investir no diagnóstico, no processo diagnóstico e na terapia. Carla, mas eu estou aguardando na fila do SUS, eu estou há muito tempo esperando, eu não tenho condições de, enfim, particular. O que eu orientava bastante para
as pessoas que eu atendia lá no serviço público, né, durante o tempo que eu trabalhei no estado, e também para alguns pais de pacientes meus, era o seguinte: você pode ir para clínicas populares. Graças a Deus, essa médica que eu gosto muito, que eu confio e sempre indico, ela atende na clínica popular. Eu não sei como é que está agora por conta da Covid, ela estava atendendo online, não sei se já retornou. Então, a consulta dela era mais em conta. Mesmo assim, mesmo sendo mais em conta, mais acessível, na verdade, fazer mais acessível. Para muitas famílias ainda não é tão acessível assim, né? Por isso que muitos pais, como eu falei, se juntavam, pediam colaboração de outras pessoas da família, madrinha, padrinho, avô, avó, todo mundo ajudava de uma forma para poder custear a consulta. Até porque a consulta não é mensal, né? Normalmente eles pedem para voltar com 3 meses. Se for muito no início, talvez eles peçam para voltar com 1 ou 2 meses com os relatórios. Mas geralmente de 3 meses, às vezes 4 meses. Mas é investir realmente nesse processo diagnóstico e não ir para qualquer profissional. Porque quando os pais caem de paraquedas, eles acham assim que todo neuropediatra ou psiquiatra infantil, ele é um bom profissional para diagnosticar autismo. Mas pela minha experiência, hoje eu completo, por coincidência, eu já completo 5 anos que eu comecei o meu trabalho online, né? Pelo Facebook, Instagram e o blog, né? O YouTube foi 1 ano depois, em 2017. Então, pela essa minha experiência, que é muitos anos na internet, tantos relatos que eu escuto dos meus seguidores, de alunos e pais de pacientes, não adianta você ir para qualquer médico, porque você pode realmente, sabe, aquele banho de água fria, né? Você chega lá e, que consulta horrível. Ele não me ajudou em nada, só perdi meu tempo, meu filho só se estressou, ele nem olhou para o meu filho, nem interagiu, nem nada, nem me escutou. Sempre vem com aquela conversa, né? Mãezinha, isso é coisa da sua cabeça, ele não tem nada, não, ele não pode ser autista porque ele olhou para mim, coisa e tal. Então, procure realmente indicação de médicos na sua cidade. Hoje a gente tem ferramentas para isso, a gente tem grupos no Facebook de autismo, grupos no WhatsApp, procure pais, associações de pais, ou grupos mesmo nas redes sociais de outros pais, e peça a indicação de médico na sua cidade, para que você não perca tempo, para que o seu filho não perca tempo de intervenção. Então, invista no processo diagnóstico, mas já vá munido realmente das ferramentas e do conhecimento necessário para você conseguir isso o mais rápido possível, certo? E de uma forma, como eu posso dizer, não tão desgastante assim, porque já é difícil para os pais aceitarem, né? Não é fácil, não é uma notícia fácil de você ouvir. Aí você vai para um neuro, aí o neuro diz que sim, aí o outro diz que não, como já aconteceu com a minha aluna Patrícia, né, que eu entrevistei semana passada. Ela foi em 4 neuros. Aí 2 disseram que era, 2 disseram que não era, ou 3 disseram que não é, que não é, que era, e um disse que não era, uma coisa assim. Sei que ela rodou, ela foi para uns 4, depois foi para mais outro. Ela passou por vários neuropediatras, né? Ela teve muita dor de cabeça e aprendeu a lição, né? Tanto que na entrevista ela falou muito sobre isso. Então, invista no processo diagnóstico, como também nas terapias, certo? Como assim, Carla? Começar as terapias, ele ainda não tem diagnóstico de autismo, o médico colocou uma hipótese diagnóstica, ou nem colocou ainda, porque eu não consegui marcar com o neuropediatra, mas já corra de para marcar a avaliação com a fono. Por quê? O que acontece? Quem me acompanha sabe que eu sou fono. Eu observo muito que os pais me procuram, não só por conta do diagnóstico do autismo, assim, a criança já tem diagnóstico, mas sim porque a criança está com atraso na linguagem, na fala. Então, eles querem realmente aprender o máximo de ferramentas e estratégias para poder, práticas, né, para poder auxiliar e ajudar o filho a se comunicar. Então, já marca a consulta com a fonoaudióloga. Também, repito, procure fonoaudióloga ou fonoaudiólogo que tenha experiência com criança, que atue na área de linguagem e também que tenha um conhecimento sobre autismo. Muitos pais me relatam que quem deu aquele sinal de alerta, né, foi o fonoaudiólogo, ou até mesmo uma professora na escola. Então, mas agora, voltando para o fonoaudiólogo, né, porque eu lembrei do professor, que também é bem comum. O fonoaudiólogo faz a avaliação lá da criança, da linguagem, da fala, tudo direitinho, e aí eles podem e devem fazer um relatório para a família com feedback. E eles podem colocar hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista. A gente não pode fechar diagnóstico, e nós não somos médicos, somos terapeutas, mas a gente pode colocar os sinais que a gente observou, né, as características, e levantar uma hipótese diagnóstica já para você levar
o relatório com o neuro. Então, pense comigo. A consulta com o neuro está demorando, tanto particular como pública. Você já adianta as terapias, porque você já pega os relatórios das avaliações, já junta tudo numa pastinha. Quando você for para a consulta, você já vai com os relatórios. Não precisa fazer aquele esquema que eu falei no início, de marcar a consulta, do médico encaminhar para as terapias, e aí sim você pegar os relatórios de avaliação e voltar para o médico. Se você já puder começar antes, melhor ainda, porque você já guarda os relatórios e já leva na primeira consulta, entende? Então, tudo isso são caminhos mais fáceis, digamos assim, para facilitar a vida de vocês. E mesmo que a criança ainda não tenha um diagnóstico fechado, certo? É importante que vocês comecem a estimular em casa. Mas, como eu falei, repito, a criança ainda não tem diagnóstico, mas já apresenta os déficits, principalmente na parte da comunicação, socialização. Então, comece a estudar, comece a aplicar. Vocês estão aqui, né, participaram dessas lives, né, comigo ao longo dessas últimas 2 semanas, que são as lives de aquecimento da Semana do Autismo. Acredito que vocês aprenderam bastante coisa. Também acredito que muita gente aqui já está inscrita na Semana do Autismo, né, que já vai começar segunda-feira. Então, mesmo que, mas o meu filho não é autista, esse evento não é para mim. Não, porque eu vou ensinar muitas estratégias práticas de você trabalhar a fala, a comunicação, a linguagem, mesmo que o seu filho não seja autista, mesmo que você ainda está naquela fase suspeita, ou também para você que já tem um diagnóstico. Então, mesmo que você não tenha, corra atrás das terapias e faça a sua parte em casa, estude, aprenda cada vez mais novas estratégias para aplicar em casa com o seu filho. E, principalmente, ajudar tanto o seu filho como a sua filha autista a se comunicar, tá bom? E quais seriam, assim, os passos que eu poderia deixar para vocês? Como se fosse um guia mesmo, para vocês, a partir de agora, terem um caminho a traçar, né? Primeira coisa é começar a se preparar para a consulta com o neuropediatra. Por quê? É uma consulta muito aguardada. Vocês demoram muitos meses, até ano, muitas vezes 1 ano, enfim, demora muito tempo para você ter esse momento. Às vezes a consulta demora de 10 a 20 minutos, dependendo se for particular, pode demorar uns 40, 50 minutos, né? Então, se prepare antes, veja o que é que você quer perguntar para o médico, faça uma listinha. Se você não é muito boa de escrever muito, você pode colocar tópicos. Eu quero perguntar sobre a comunicação, eu quero perguntar sobre a parte da medicação, eu quero perguntar sobre as terapias que ele vai precisar. Enfim, você vai colocando alguns tópicos para você se guiar, tanto no papel como no celular. Normalmente eu faço isso, quando eu tenho consulta com a médica, eu aprendi isso, comecei a fazer isso ano passado. Eu escrevo os tópicos no meu celular mesmo, mando para mim, que eu tenho um grupo, eu comigo mesma, e aí eu mando lá no grupo, e eu sigo aqueles tópicos, porque eu tinha muito essa coisa de falar muito, porque eu converso muito, né? E dependendo do médico, se for um médico, tipo, o meu dermato, ele é bem comunicativo, minha psiquiatra é muito comunicativa. Então, toda vez que eu ia, a gente fazia consulta e ao mesmo tempo ficava batendo papo, né? Aí fazia consulta e batia papo. E muitas vezes eu acabava esquecendo de perguntar algumas coisas que eram importantes. Aí eu, não, peraí, eu vou começar a anotar aqui, fazer tipo um roteiro, como eu faço aqui as aulas, né? Sempre que eu faço uma aula para vocês, eu faço um roteiro com os tópicos, tudo para eu me guiar e eu não esquecer de nada importante. E eu percebi a importância de você ter um guia, ter um roteiro. Se prepare antes, tá bom? Se por um acaso o seu filho já faz a terapia, já começou as terapias antes mesmo da consulta com o médico, fale com os terapeutas, né, para eles fazerem os relatórios, principalmente os relatórios com os dados da avaliação, o que foi observado da avaliação, no que se refere à comunicação, à socialização e ao comportamento também, à aprendizagem, essas áreas, né? É muito importante que eles descrevam. E também marcar as terapias, e se os terapeutas, por exemplo, tem alguma dúvida específica, também às vezes pode acontecer do terapeuta ter algum questionamento, ele pode tanto colocar no próprio relatório, ou você fazer esse questionamento para o médico, né? Você fazer essa pergunta para o médico também, certo? No caso dessa médica que eu gosto de encaminhar, é muito bom, porque assim, a gente tem uma relação de proximidade, mesmo ela sendo muito ocupada, muito corrida, e não conseguindo responder o WhatsApp muito rapidamente, mas assim, sempre que eu encaminho um paciente para ela, eu mando
o relatório, tal, tudo direitinho, mas eu tenho o contato dela do WhatsApp, e ela é uma pessoa muito solícita, ela é bem prestativa, então sempre que eu mando alguém para ela, algum paciente, alguma família, eu entro em contato com ela pelo WhatsApp, mando áudio, ela também me responde. Já fui para algumas consultas com alguns pais de pacientes meus, assim, ela fica muito feliz quando eu vou acompanhar. Mas assim, eu sei que nem todos os terapeutas têm essa disponibilidade. Hoje eu não consigo ir para as consultas por conta da pandemia, né? Até porque a aglomeração, mais gente na clínica, mas sempre que eu podia, assim, eu me esforçava muito para ir para a consulta junto com a família. Eu gosto muito de participar desse momento, tá bom? Então, marcar as terapias, isso é importante. Se você tiver o plano de saúde, marcar logo fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, marcar as terapias, começar já a correr atrás disso o quanto antes. Se for pelo SUS também, já correr atrás de marcar. E outra coisa importante, eu não sei como é que eu faço para conseguir marcar as coisas, já tenho diagnóstico, não consigo, não sei por onde começar para entrar na justiça contra o plano de saúde, ou para, por exemplo, conseguir os atendimentos que ele precisa pelo SUS, atendimento de qualidade que ele tem direito. Então, eu sempre recomendo algumas páginas de advogadas que eu sigo, que eu confio. Tem a Carla Bertin, do Autismo Legal, eu gosto muito do trabalho dela, ela é advogada e mãe de uma criança autista, o Gabriel. Então, você pode até botar no Google, autismolegal.com.br, que é o site dela, né, Wesley? É assim, né? .com.br. É o site dela, tem um blog muito explicativo, bem didático, eu gosto da linguagem dela, é bem acessível. Ela tem um e-book também gratuito, falando sobre todos os direitos. Tem a Adriele Moura. A Adriele Moura também, ela é advogada, trabalha com famílias de crianças autistas, ela tem um irmão autista. Já fiz live com ela já me convidou para fazer uma live no perfil dela do Insta. Gosto muito também do trabalho dela, a Adriele Moura. E tem também a Ana Luísa Feldman, que ela é uma advogada também, já fiz live com ela, já gravei vídeo com ela, ela é de Recife. Ela também trabalha com familiares. São essas três. Eu sigo outras, mas assim, de fato, as que eu mais acompanho, que eu já fiz live, enfim, a Carla Bettin já deu aula para o meu curso, o PAP, então são as pessoas que eu tenho mais contato, né? Mais confiança também, indico assim, de olhos fechados, tá bom? E não esquece de continuar acompanhando os meus conteúdos, as minhas lives. Todas essas últimas 2 semanas foram lives de aquecimento para a Semana do Autismo. Não é a Semana do Autismo ainda, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que está ansiosa para começar, mas não é a Semana do Autismo ainda. A gente vai começar segunda-feira, tá bom? Mas continue acompanhando. Hoje é a última live, na verdade, né, de aquecimento. Segunda-feira já vai ser a Semana do Autismo. Participe, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para meu esposo colocar o link aqui na tela, ou até mesmo nos comentários, para vocês garantirem a inscrição de vocês. Então, assim, comecem a estudar, a aprender cada vez mais estratégias para vocês aplicarem em casa e ajudar o seu filho e sua filha autista a se comunicar. E mesmo, ele não é autista, não tem o diagnóstico, mesmo que ele não seja autista, mas você já percebe déficit, já percebe as dificuldades na comunicação, participe da Semana do Autismo. Não fique com receio que, porque é evento para autista, meu filho ainda não tem diagnóstico, ou então, eu acho que meu filho é autista, ou não aceito que meu filho é autista, mas se no seu coração você já percebe que ele está com atraso, que ele precisa de ajuda, então, conhecimento nunca é demais, né? Como a minha aluna falou, conhecimento nunca é demais. A gente vai estudar, vai aplicar e ajudar a criança da melhor forma possível, tá bom? É isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Chá Comigo. Vocês podem acompanhar todos os nossos episódios aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, iTunes, Google Podcasts ou agregador de podcasts que você preferir. E espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido útil para você. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Só um minutinho aqui. Vamos lá para as perguntas. E meu chá esfriou. Carla, tem alguma característica que uma criança autista nunca faria? Nossa, uma característica que nunca faria. Nunca me perguntaram isso. Bem interessante sua pergunta, viu, Panuela? Nunca faria. Não sei te responder, juro. Acho que ele entrou naquela linha. Ele não é autista porque faz isso. Entendi. Meu esposo, ele tá aqui, ele escutou, né? Ele falou assim, será que é porque tem aquela coisa que fala assim, ele é autista por... Não, ele não é autista porque ele faz isso. Por exemplo, algumas pessoas têm a crença, né?
Ele olha, então ele não é autista, sabe? Então, ele interage com as outras crianças, ele fica no meio das outras crianças, então ele não é autista. Quando, na verdade, não é bem assim. Um autista não é igual ao outro, né? A gente tem as áreas, né? Para a gente poder, como eu posso dizer, a gente precisa preencher os critérios de diagnóstico, né? Deve ser uma comunicação social, presença de comportamentos, interesses restritos e repetitivos. Mas, assim, a forma como o autismo vai se apresentar em cada pessoa é diferente. Tem autistas que têm muita seletividade alimentar. Tem outros que têm muito pouca. Tem pouca, quer dizer. E tem outros que falam assim para mim que não, normal, assim, eu não tenho seletividade, só uma ou outra coisa que eu não como. Mas não se configura uma seletividade, porque eu comi e não gostei, é que nem eu odeio cebola e chuchu, um exemplo, assim, sabe? Não sou autista, tá? Não estou me comparando com autismo, não, só para dar um exemplo. Mas, assim, pode ser que a criança ela tenha muita seletividade, outras nem tanto. Alguns autistas conseguem olhar mais nos olhos, fixar mais, né? Outros já têm mais dificuldade, então, não sei, assim, que eu lembre, não. Mas bem interessante sua pergunta, viu? A Miriam, eu não sei se é Miriam ou Miriam, porque eu tenho uma amiga Miriam e tenho uma amiga Miriam. Escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente. Estou bem mais confiante depois que conheci você, Carla. Que bom, fico muito feliz. Eu tenho um vídeo no YouTube, chamado Os 14 Sinais de Autismo. Quem ainda está na dúvida, não sabe o que fazer e tal. Esse vídeo foi um dos primeiros que eu gravei, não foi? A gente foi o 7º vídeo que eu gravei. E assim, nossa, naquela época, eu já falo rápido, naquela época eu falava muito, muito, muito mais rápido do que eu falo hoje. Parecia uma metralhadora, né? E aí eu já falei várias vezes pro meu marido, tira esse vídeo, pelo amor de Deus, eu tô falando muito rápido, vira e mexe, alguém comenta, né? Só que ao mesmo tempo eu digo, não vou tirar, porque tantas famílias descobriram o diagnóstico do filho por causa daquele vídeo. Eu vejo muito por causa dos comentários no próprio vídeo, por causa dos directs que eu recebo. Até alguns alunos meus falam, nossa, depois que eu assisti aquele vídeo, foi que eu percebi que meu filho era autista, que ele tinha características de autismo, e eu marquei a consulta com o neuropediatra, entende? Então, por isso que eu não tiro. A Loli botou aqui, todo autista tem transtorno do sono, dificuldade para dormir? Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta para responder também uma outra coisa. Isso do todo, certo? Eu sei que você não fez por mal, tá? Mas é uma coisa que eu gosto sempre de falar, até eu tenho que me policiar para não cair nesse erro. A gente nunca deve generalizar, certo? O distúrbio do sono é como eu posso dizer, que eu estou evitando falar comorbidade, porque comorbidade lembra doença, autismo não é doença. É um diagnóstico secundário, digamos assim, comum. Tem lá a porcentagem de autistas que vão apresentar alterações no sono, certo? Mas não quer dizer que todos são. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra todo, porque toda vez que a gente fala assim, todo autista não olha no olho, todo autista não gosta de abraço, todo autista é seletivo, a gente está fazendo o quê? Generalizando. E não é assim, entende? Deixa eu ver aqui. O Léo falou aqui, ó, eu sou autista e durmo normalmente. Sim. Então, eu conheço, sim, autistas que não têm dificuldade para dormir, que dormem a noite inteira, dorme, tipo, até pacientes que dormem entre 9 e 9h30 e só acordam no outro dia de manhã. Já eu tenho outros, Léo e a Loli, né, acho que é Loli, que acordam várias vezes à noite, que tem terror noturno e tudo mais. Por isso que é importante tratar os distúrbios do sono, porque pense bem, uma criança que não dorme bem, no outro dia ela vai acordar cansada, muitas vezes irritada, e aí se é uma criança que, por exemplo, tem terapia de manhã, ou então tem uma aula online, ou até aula na escola mesmo de manhã cedo, a criança não vai render tanto quanto poderia, né, por causa do sono, da noite mal dormida. Se isso é só aquecimento, o que será da semana do autismo? Estou amando e na expectativa dessa semana do autismo. Nossa, Marisa, a gente tá... nossa, a gente revisou várias coisas hoje. A gente sempre melhora o conteúdo, porque sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para acrescentar, estratégias novas. Eu passei a tarde vendo isso com meu esposo, né? E assim, eu tô bem animada, tô bem feliz, assim, que já tá perto, né? Falta pouco tempo, segunda-feira começa, tá bom? Mais longe a gente já teve, né? Tem muitas perguntas aqui, pera.
Tenho um sobrinho que já é diagnosticado com TDAH, mas vejo algumas atitudes características do autismo. Isso pode acontecer sim, o TDAH também pode vir como uma condição coexistente, né? Inclusive, é bem comum, tá? Eu não sei a porcentagem, eu peço mil desculpas, porque eu não sou a pessoa de lembrar número. Meu esposo... e esses números mudam, né, com o tempo e com as pesquisas também. Meu esposo, que ele é da área de exatas, né, ele é muito bom em números. Eu sempre pergunto a ele. Mas, assim, eu não sei a quantidade exata de autistas, né, a porcentagem, mas eu sei que é muito comum. E já tive casos no consultório de até o próprio neuropediatra ficar na dúvida se era autista ou não, porque a criança era tão imperativa, tão desatenta, que camuflava muitas características do autismo. Esse caso, inclusive, eu acompanhei ele dos 2 anos até os 4. Que aí veio a pandemia, começou a questão online e tudo mais. Aí não deu muito certo online, eu acabei encaminhando para uma outra terapeuta, né, para atender presencial. E aí eu fiquei com ele bastante tempo, e a médica acompanhou de 1 ano e meio, mais ou menos, até 3 anos. Ela só fechou com 3, porque ela disse, não vou fechar TDAH agora, porque está muito novinho. Vou ficar acompanhando, mandou para as terapias e tal, né, desde 1 ano e meio. Só que o autismo mesmo, ela só bateu o martelo com 3 anos, sabe? E não foi só ele não, viu? Teve outros casos também. Inclusive, eu comecei com uma mãe, essa semana, com a consultoria, que a filha dela, foi bem interessante o caso. Ela descobriu o diagnóstico da filha, né, de autismo, e agora é o contrário. Agora ela já está investigando o TDAH da menina. E ela também, depois do diagnóstico de autismo da filha, ela descobriu que ela também tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você tem algum aviso? Meu marido procurou aqui, só um instantinho. É na faixa de 50%. O Aziz diz que é na faixa de 50%. Ou seja, o TDAH vir junto, né, com o autismo, tá bom? A Rafaela perguntou por que alguns autistas se mutilam. Olha, Rafaela, por muitos motivos. Os que eu tenho contato, que eu converso, que se mutilam ou se mutilaram no passado, muitas vezes na crise, muitas vezes numa crise muito forte, né, uma crise sensorial, ou uma descarga também emocional muito grande de raiva, de frustração e tudo mais. Alguns se mutilam porque querem se suicidar também, né? A gente vai falar, a gente não, né? A minha amiga, que ela é autista e psicóloga, ela vai falar no Voz da Autista de abril, agora, dia 21, sobre suicídio, que é um tema que eu sei que muitas pessoas não gostam de falar, algo triste, é triste a gente saber que muitos autistas se suicidam, principalmente autistas adultos e que são considerados leves, né? Mas que não são tão leves assim. E a gente vai falar sobre isso, né? Eu tenho também algumas amigas que já tentaram se suicidar, já se mutilaram. Então, assim, são inúmeros motivos. Eu não tenho como elencar todos, mas, assim, se você acompanhar alguns autistas, por exemplo, eu tenho um autista que eu sigo, Autizando, eu não lembro se é com Z ou com S, que ela até escreveu no capítulo do livro de suicídio da minha colega, a Luciana Xavier, que ela é psicóloga, neuropsicóloga, ela escreveu um livro sobre suicídio. E aí, essa menina, acho que o nome dela é Carol. Ela tentou o suicídio e ela escreveu um capítulo do livro dessa minha colega, né, Luciana. E ela falou até esses dias o porquê que ela tentou se suicidar e tal. Então, acredito que são inúmeros motivos que eles se mutilam, sabe? Não dá para eu elencar um motivo, 2, sabe? Porque a forma como cada autista vive e percebe a realidade é diferente, né? E muitas vezes eles ficam realmente muito sobrecarregados e acabam se machucando, se mutilando e até tentando tirar a própria vida, infelizmente. Deixa eu ver aqui. A Ireide botou, minha filha tem 2 anos e 3 meses, é demorado o laudo? Ela está sendo avaliada. Ireide, depende muito de vários fatores. Depende do médico. Tem médico que quer esperar um pouco mais. Tem médico que não fecha antes dos 3, acredita, ainda tem médico que não fecha antes dos 3, sendo que a gente sabe que tem crianças que é visível, tipo, preenche todos os critérios diagnósticos, sabe? Não tem por que você ficar esperando. Porque é tempo que os pais poderiam correr atrás do tratamento específico para o autismo pelo plano de saúde, procurar os direitos e tudo mais. Então, você já consegue observar e até fechar. Mas tem médico que é irredutível, só quer fechar depois dos 3. Mas também pode acontecer, como essa médica que eu citei, que eu confio muito, que se a criança apresenta
as características que ela preenche os critérios diagnósticos, ela fecha com 2 anos e meio. Mas nesse caso desse paciente, que ela ficou de 1 ano e meio a 3, foi por conta da questão que ele tinha uma hiperatividade muito acentuada, um déficit de atenção muito acentuado também, que acabou camuflando as características do autismo. Até eu, no início, ficava assim, será que é? Será que é? No início. Aí depois que eu concluí a avaliação dele, que depois de um mês, mais ou menos, que eu comecei a perceber mais algumas nuances, assim, da socialização dele, da comunicação, mas mesmo assim a médica preferiu esperar. Por isso que é importante você ir no médico certo, né? Naquele médico que tem experiência. Porque mesmo ele tendo experiência, ele pode ficar na dúvida, né? Mas se for aquele médico que não tem experiência nenhuma, ele pode dizer, seu filho olha, então ele não é autista, mas já descarta de cara, nem faz uma investigação mais aprofundada, entende? Peraí, viu? É comum o neuropediatra dar o diagnóstico logo na primeira consulta? Meu filho foi diagnosticado assim. Fiquei na dúvida se foi precipitado e fui atrás de uma segunda opinião. Olha, Loli, se a médica observou a criança, fez uma avaliação realmente completa, se ela ouviu os pais, né? Porque tem as perguntas, muitos aplicam MChat, CAS, ATA, eles aplicam alguns checklists, né, para ver se a criança preenche os critérios diagnósticos, se você levou relatórios de outros profissionais, se o médico leu, tudo isso pode facilitar, se sentou, interagiu com a criança, tudo isso facilita no diagnóstico. E aí pode sim fechar de primeira. Não quer dizer que é uma regra assim de fechar de primeira, mas pode acontecer. Se por um acaso você não gostou da consulta, se você não sentiu segurança no médico, se ele não respondeu às suas perguntas, se ficou realmente algo que você disse, não, eu quero ter uma segunda opinião, você tem o direito de ter uma segunda opinião, certo? Mas o que eu observo muito, que não acredito que seja o seu caso, é que muitos pais, às vezes, por não aceitarem, eles acabam indo para vários médicos, até parar em um que vai dizer que não é, entende? Então, isso acontece muito também, principalmente aqueles pais que ainda estão na fase da negação. Então, eles acabam indo para vários profissionais e aí todos dizem que sim. Aí, quando eles encontram um, que normalmente é aquele que não tem experiência nenhuma, que é aquele que diz, ele olha, ele é autista. Ele fala, então ele é autista, né? E aí diz que não é, então os pais, eles se agarram a essa pontinha, né, de esperança e acabam desconsiderando todas as outras opiniões, entende? Por isso que a gente tem que realmente ter cuidado nesse quesito, né? Mas, assim, eu não tenho nada contra procurar uma segunda opinião. Deixa eu ver aqui. A Cris disse, meu filho tem 2 anos e 4 meses e foi diagnosticado na primeira consulta. Acontece. A Caroline colocou aqui. Minha filha tem 3 anos e 3 meses, acho que fala apenas algumas palavras, não consegue compreender o que falamos. Tem dificuldade de dormir e, por qualquer motivo contraditório e diferença de alguma coisa, ela grita muito. São sinais de autismo? Olha, Caroline, o que é que eu recomendo para você, tá? Procure lá aqui no canal do YouTube, né, que está no YouTube. Você, quando terminar aqui, não, que não vai terminar agora, que já minha aluna vai entrar, Liliane, para a gente conversar sobre como ela ajudou o filho dela a se comunicar. Você procura, assim, 14 sinais de autismo. Você assiste o vídeo, anota tudo que você observa. Marca avaliação com o neuropediatra, certo? Ou psiquiatra infantil, de preferência que tenha experiência em autismo. E também já marca a consulta com o fono, porque 3 anos e 3 meses, a criança ela já fala bastante mesmo. Com 2 anos, a criança já fala frase, 2, 3, até 4 palavras, certo? E sua filha tem 3 anos e 3 meses, entende? Então, não espere, já marca a consulta. Na dúvida, marca a consulta com o médico, marca a avaliação com o fonoaudiólogo para ver a questão da linguagem, da comunicação, e participe também da Semana do Autismo para você aprender estratégias para você lidar com sua filha em casa, né, para você conseguir ajudá-la, né, da melhor forma possível nessa parte da comunicação, da socialização, essa parte dos gritos, muito provavelmente por ela não conseguir se comunicar ainda, né, de uma forma eficaz, seja pela fala, seja comunicação alternativa, gestos, escrita. Muitas vezes a criança utiliza do corpo mesmo, né? Se joga no chão, grita, às vezes até se machuca, porque ela não consegue, ela não tem outros recursos para se comunicar ainda. Por isso, não espere o diagnóstico, né? Já corra. E infelizmente eu não posso dizer se ela é ou se ela não é autista, né? Mesmo que eu avaliasse, assim, presencialmente, eu não posso, porque eu não dou diagnóstico, eu não sou médica, eu não posso dar o diagnóstico. A Xana colocou assim, que eu estou amando a físio aquática, ótimo. Meus pacientes gostam muito de natação. Alguém falou que eu pulei a pergunta. Realmente, às vezes eu pulo sem querer mesmo.
Porque são muitas. Aí eu passo a bala de rolagem, Rosilete, e aí eu não vejo. Peço desculpa, tá bom? Eu vou ler essa aqui por último. Ai, meu Deus. Eu vou ler essa daqui, que a Liliane já vai entrar. Boa noite. Eu levei meu filho na neuro. Ela disse que ele tem algumas características, mas pediu para mim esperar até setembro. Devo esperar ou procuro outro profissional? Olha, Roberta, se ela já disse que ele tem características, eu não sei, porque você não colocou aqui. O correto seria que ela já encaminhasse para as terapias, né? Então, eu não sei se ela fez isso, se ela encaminhou para as terapias. Então, não espere não, mulher, até setembro, por favor. Procure um outro médico, ou então já comece as terapias mesmo. E aí, quando você for para a consulta de setembro, você já leva os relatórios, entendeu? Das consultas, da avaliação dos profissionais, entendeu? Eu pulei, peço desculpa, porque são muitas perguntas, muitos comentários, eu não consigo ler todos, adoraria responder. Mas não se preocupe não, que eu sempre faço as lives, os conteúdos, tanto as lives mais longas, né, como os conteúdos curtos, a partir das dúvidas que vocês mais me enviam, certo?